Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Juraci Soares e vou acompanhar vocês no desenvolvimento desse curso sobre a temática das finanças públicas. Nesta segunda aula vamos conversar sobre o surgimento do Estado. Bom, vamos pensar que antes do surgimento do Estado moderno, como percebemos atualmente, havia uma desorganização completa entre os seres humanos. Vamos voltar milhares de anos quando, na ausência completa do Estado, prevalecia a lei do mais forte. Então, surge a pergunta: qual é a origem do Estado? Para responder essa questão, vamos estudar alguns autores e analisar suas ideias sobre esse movimento que foi o gatilho para a formação do Estado moderno. É necessário entendermos que, antes da concepção do Estado moderno, os seres humanos, embora vivessem uma completa desorganização, tinham em contrapartida uma liberdade natural, uma liberdade plena. Contudo, não gozavam de um aparelho de proteção estatal. Então vamos analisar algumas respostas à pergunta: como surgiu o Estado? O autor Matias Pereira elenca duas respostas clássicas para a pergunta. A primeira diz respeito às teorias naturalistas. Essa corrente afirma que, como ser social, o homem tem, por sua própria natureza, a necessidade de viver em sociedade para a sua realização. O Estado configura-se dessa forma como uma necessidade humana fundamental. A segunda resposta é associada às teorias voluntaristas, as quais afirmam que o Estado se forma porque os indivíduos desejam isso voluntariamente. Assim, o Estado consistiria no resultado de um acordo de vontades entre os indivíduos, não surgindo simplesmente de uma maneira natural. Já Hobbes defende que, antes do Estado, a vida do homem na natureza se caracterizava pela desordem e injustiça constante. Essa conjuntura só teria condições de ser superada quando a sociedade vislumbrasse uma organização mínima do ponto de vista político. O Estado teria, então, a responsabilidade de manifestar essa organização e de assegurar a estabilidade e a segurança na vida individual. Contudo, era necessário que o poder do Estado fosse ilimitado. E isso só seria possível se os indivíduos renunciassem ao poder que detinham como membros de uma sociedade natural em caráter definitivo em favor do Estado. Com o entendimento de que, em um Estado forte, estaria concentrada a chave da segurança individual, os indivíduos fariam essa transferência de poder em seu próprio benefício. Assim, por meio de um contrato estabelecido hipoteticamente, seria viabilizada a transição do estado da natureza para o estado da sociedade. Locke também possui o entendimento de que o Estado tem sua existência como o resultado de um contrato que permitiria a superação do estado de natureza, que tem como características a completa liberdade e igualdade entre os homens. Com a concepção de que todos eram iguais, os indivíduos tenderiam a interpretar a lei natural conforme suas próprias conveniências. Fato que seria a origem de muitos conflitos no convívio social. Interpretando a aceitação do contrato, os indivíduos transfeririam para o Estado o poder de aplicação da lei e o direito natural, exercendo também a punição de infrações. Dessa maneira, o Estado poderia garantir mais respeito à liberdade individual. Já para Rousseau, o homem era naturalmente bom e a responsabilidade de tudo de mal que existisse no homem poderia ser atribuída à própria sociedade. Nessa conjectura, surge o Estado para fazer frente aos conflitos sociais por meio de um contrato social em que os indivíduos renunciariam de seus direitos e liberdades em favor do Estado. O contrato social fez com que surgisse uma nova entidade, corpo moral e coletivo denominado Estado. Já que esse contrato era estabelecido livremente, a vontade do Estado representaria a vontade dos indivíduos e desobedecê-lo equivaleria a não obedecer aos desejos e regras da sociedade. Os elementos essenciais que justificam a existência do Estado são, portanto, povo, território e poder político. Há destaque para o aspecto territorial, pois é esse elemento que define as competências dos órgãos do Estado, já que o poder fica restrito
ao espaço definido pelo Estado, o espaço territorial definido pelo Estado. Bom, essas são algumas das teorias que se desenvolveram ao longo de todo esse período em que se estuda o surgimento e o consequente desenvolvimento desse ente chamado Estado. Chamo a sua atenção para a necessidade de aprofundarmos os estudos que iniciamos aqui nesta aula a partir da leitura dos materiais disponíveis em sua área do aluno, ok? Nos vemos então em nossa próxima aula. Até já!